Estava até com uma perspectiva baixa, achei que não ia ser tão bom, sei lá. Eu achei o cristianismo progressivo tão bom que eu pensei que, sei lá, não fosse achar outro que talvez superasse as expectativas. Mas eu gostei bastante, né? E na verdade esse livro dele não é muito um livro, né? Ele é basicamente um conjunto de palestras que ele deu, acho que pouco antes da Segunda Guerra e um pouco depois. E é bem, tipo assim, não tem muito, pelo menos eu só li o primeiro capítulo, né, o prefácio, então não tenho tanta noção, mas pelo que ele fala, né, por ser palestras que ele deu para públicos tão específicos, né, então eu creio que o livro em si não segue uma lógica linear, assim, né, mais direta e organizada, né. Mas, pelo que eu li, pelo menos o capítulo 1 e tal, eu gostei bastante. E achei, apesar de não ter esse traço linear, né, e tudo mais, achei bem interessante, me deu uns insights bem bacanas. E vamos lá, né, tipo assim, no capítulo 1, que ele começa o capítulo basicamente falando, né, da questão de virtude, né, sobre a virtude maior que as pessoas acham que um cristão deveria ter, né, tipo isso. E ele fala basicamente que no Cara, sua fala tá me cortando, não tô conseguindo escutar. Só um parênteses aqui. Melhorou? Não sei. Tá. Então aqui, eu só falei que se você tiver. Se na hora de cortar, vocês falam na hora que ele cortar. Pra não tá falando e tá falando à toa. E eu falei, se você achar alguma coisa para corrigir, né, e tudo mais, uma percepção que você vê, você pode parar na hora, entendeu? Não precisa esperar terminar de falar tudo, não. Deixa. Sabe? Oi, tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá, fechou. Então, ele começa o livro, né, pegando a percepção de virtude, de que se você perguntar, né, para as pessoas hoje, no caso, né, ele fala na época que ele estava dando a palestra, qual que é a maior virtude, né, assim, que o ser humano devia ter, né, pensando no lado cristão, né, as pessoas, se perguntasse 20 pessoas, acho que ele chega a falar isso, 19 responderia que seria a abnegação. Ele fala que se fizesse essa mesma pergunta antigamente, as pessoas responderiam amor. Então, você percebe, né, uma diferença muito grande, né, que substitui uma palavra negativa, uma palavra positiva, né, que é amor, para uma palavra negativa, né, que é a abnegação. E ele explica, né, no sentido negativo de abnegação, que é no sentido de que as pessoas esperam uma... Você falou alguma coisa? Não, vou desligar o áudio, que deve estar atrapalhando você. Ele fala no sentido de abnegação, no sentido negativo, de que as pessoas esperam um benefício, né, uma recompensa pelo fato de simplesmente estar recusando, né, aqueles instintos e tudo mais, fazendo aquilo que Deus manda, né, como se fosse um esforço mesmo, né. Então ele fala a abnegação nesse sentido, então as pessoas fazem essas ações, né, e tudo mais, no sentido negativo, né, esperando uma recompensa. Então ele fala bastante disso nos primeiros capítulos ali e tal, trazendo essa percepção. E ele mostra, né, que vários exemplos, né, abaixo de abnegação que existe, né, e eu achei o mais interessante do casamento, que ele deu o exemplo de que o marido, né, que casa com a esposa, mulher, no caso com a mulher, né, por interesse financeiro, né, querendo dinheiro e tudo mais, querendo não é um tipo de desejo errado também, né, assim como o cristão está fazendo foco
muito na abnegação, por exemplo. E achei isso muito interessante porque, querendo ou não, eu pelo menos ouvi bastante hoje, né? Eles tratam essa questão do casamento, até mesmo com interesse financeiro, muitas vezes, como algo normal. Então, só que se for olhar, de fato, é um foco errado que você está dando para aquele desejo de casar. Né? Então, ele relaciona isso com a questão do cristão também, que ele olha para o desejo de. Ele olha para o fato de ser cristão, né, digamos assim, só para a abnegação. E ele fala também depois, também que o fato dele estar falando isso, né, para as pessoas lá pode até ser um pouco inconveniente, porque, querendo ou não, isso é uma verdade, né, que é algo que eu percebi tanto nesse livro, tanto no livro passado do C.S. Lewis, que ele fala muito. Tá cortando. Oi? Tá cortando? Tá, fechou, peraí. Ele fala tanto nesse livro quanto no outro, né? Na verdade, eu percebo isso tanto nesse livro quanto no outro, que eu percebo que ele fala muitas verdades, né? Só que a gente não percebe. Então, ele fala que ele pode estar sendo inconveniente de estar falando esse fato lá e tudo mais, porque quer ou não, é uma verdade, né? Que as pessoas praticamente não percebem e que talvez ele esteja incomodando, né? Entre aspas, assim. Mas que, digamos assim, é o certo, né? Deles fazem basicamente isso. E ele expande um pouco mais, né? Falando dessa noção ainda nessa noção de amor e abnegação, ele fala que, basicamente, quando a gente foca, né, digamos assim, no objetivo errado, né, que é a questão, por exemplo, do cristianismo e que muitas pessoas fazem, quando a gente foca errado no desejo, a gente acaba criando muitos ídolos, né, no nosso coração, e que eles acabam destruindo, né, a própria pessoa que está criando esse ídolo. Né? Então, assim, se a pessoa cria na mente dela, né, que o certo é simplesmente não fazer, sei lá, não mentir, não fazer aquilo lá, como se fosse um sacrifício, e que, tipo, aquilo fosse a satisfação em si, né, digamos assim, não o amor a Cristo, ela está também, né, se fadando focando algo errado, né, e que, quer ou não, vai trazer uma decepção para ela, digamos assim, porque o fim não é isso, né, o fim é amar a Cristo, né, e tudo mais, é algo muito mais profundo por trás, né. Então, ele dá vários exemplos, né, de pessoas que focam errado, né, digamos assim, no desejar e acabam, né, se frustrando, né, digamos assim. Ele fala, né, que hoje, né, isso é muito comum, né, eu falo naquela época, mas acho que hoje também é relacionar isso, acho que é muito comum a gente ter muitas filosofias progressistas, né, e tudo mais, que trazem essa ideia de que de focar no errado, né, digamos assim, e trazem uma esperança muito grande de satisfação nas coisas que são mais materiais, digamos assim, mais de experiências e tudo mais, e que é comum, né? Eu acho que se fosse pegar 100% das pessoas que existem no mundo, eu creio que 99,9% trabalham desse jeito na vida delas, né? Ou menos, talvez. De que aquelas experiências que ela tem, aquela visão materialista mesmo, né, sensível e tudo mais, é o que determinam, né, o desejar da pessoa, só que isso não é o correto, né. Até mais, ele até relaciona, fala muito sobre, né, achei bem bacana que ele fala sobre a ideia cristã de que se existe um mundo, né, o céu, né, se existe não, existe o céu e ele está totalmente fora do nosso alcance, né, de a gente saber como que são as coisas lá e tudo mais. E ele fala que ainda bem que a gente não fica entusiasmado, né, quando a gente vê
ou quando a gente pensa no céu. Por quê? Quando a gente pensa, foca, por exemplo, no céu e tudo mais, não foca em outras coisas de satisfação nessa terra, querendo ou não, dá um tipo de insatisfação. Não insatisfação, né? Porque, tipo assim, se fosse olhar, né, talvez logicamente, a gente deveria ficar mais entusiasmado, né, quando a gente pensa no céu e tudo mais, só que na verdade a gente fica menos entusiasmado porque a gente não tem a noção correta de como que é lá, né? E ele fala que ainda bem que as coisas são assim, né? Porque isso mostra que, de fato, é algo superior a nós, né? Que está muito além da nossa acessibilidade. Então ele faz essa relação também. Eu achei muito bacana, muito da hora. Deixa eu ver se eu entendi. Depois eu vou ler, né? Pra ver se eu entendi. Sim, não pode falar, de boa. Mas tô falando que o fato de a gente ter uma noção errada ou incompleta só mostra que a gente está abaixo dela e por isso a gente não consegue desejar perfeitamente. Não entendi, fala de novo. É sobre a questão do céu aí que você estava falando. Sim. O Lewis fala que a gente tem uma ideia imperfeita, parcial, incompleta do céu. Sim. Que isso, o fato da gente ter essa ideia incompleta é uma prova de que nós somos muito inferiores a isso? Isso, tipo isso que ele fala. Eu vou até ler pra você aqui pra ficar mais fácil. É bem pequeno, peraí. Eu acho que ele fala na página 11, acho que ele... Pelo menos o meu aqui, né? Mas... Você tá lendo o PDF também? Ah, você chegou a imprimir? Não. Hein, Lucas? Sim, eu imprimi. Primeiro... Mas aperta Ctrl F e pesquisa alguma palavra. Ah, é. Inteligente, né? Inteligentíssimo. Aí... Aqui, eu achei. Eu achei isso mesmo. Não, peraí. Pronto, achei. Não, acho que é isso não. Caramba, eles têm... Ixi, ó, parou. Pera aí, rapidão. É só abrir pra cachorro aqui rapidinho. Pô, velho, não tô achando, cara. Só que, tipo assim... Você lembra onde é que era ou não sabe? O que vocês estão procurando exatamente? Aquela questão que ele fala do céu, tipo assim, que a nossa percepção meio que é, tipo, não o suficiente, né, mas que o céu, ele é super, tipo assim, a nossa noção de céu, ainda bem que a gente não fica totalmente entusiasmado quando a gente pensa, porque a gente não tem a noção perfeita, né, digamos assim, ainda. Você não lembra disso, não? Lembro, mas eu não vou... Não sei se eu vou achar exatamente a parte aqui, não. Peraí. Beleza. Cara, eu acho que esse daqui. Ah, tá, achei. Aqui, ó. Pode ler, Lucas? Tá, vou ler. Ele fala assim, ó. A descrição que as escrituras dão-nos do céu é que, por conseguinte, tão simbólica como a que a nossa,
como a que o nosso desejo pode criar por si só. O céu não é de fato coberto de joias, da mesma forma como não é de fato a beleza da natureza ou a boa peça musical. A diferença é que as imagens bíblicas possuem autoridade. Elas vêm-nos de escritores que viveram mais perto de Deus do que nós e resistiram à prova da experiência cristã através de séculos. Agora ele fala o que eu falei. O atrativo natural dessas imagens é, para mim, muito pequeno. À primeira vista, ele arrefece o meu entusiasmo ao invés de estimulá-lo. E é isso que eu deveria esperar. Um cristianismo incapaz de sugerir novos aspectos desse país distante, além dos que minha própria sensibilidade não me tivesse levado a imaginar, não seria superior a mim. E se o que tem a me oferecer me é realmente novo, evidentemente sua atração será de imediato muito menor do que a oferecida por minhas próprias ideias. Entendeu? Eu acho que, enfim, eu vou depois ver como é que é isso, mas é só um insight, assim. É interessante que quando o cristianismo nasceu, né, e a gente vê isso até no livro de Atos, no princípio ele era desprezado, por exemplo, pela filosofia, pela literatura, né? Tudo que existia de bom, assim, de alto na cultura, rejeitou o cristianismo. Sim. Mas depois vieram coisas muito melhores, né? muito superiores às que existiam antes. Sim, sim. E eu acho esse tempo falou muito bacana, cara. Assim, a gente olhar para o céu, né? Tipo assim, e ficar totalmente satisfeito a ponto de mudar o nosso foco, né? Tipo assim, o nosso desejo, o nosso objetivo de fato é esse, né? E ficar satisfeito por isso, porque é difícil, porque é realmente algo que nós não conhecemos, né? Então é difícil a gente criar essa aproximação, talvez, né? De fato, né? Justamente por ser algo fora da nossa realidade, né? Então é menos atrativo, de fato. É um site bem bacana que ele falou. E que justifica, né, o fato das pessoas não, tipo assim, focarem no céu como um desejo dele e tal, mas outras coisas, né? Ele até fala depois que algo vai entrar, que é a questão das pessoas buscarem, né, terem quase com necessidade de satisfação meio que terrena mesmo, né? Justamente por isso. Cara, uma das coisas que entra dentro dessa questão que você falou e que eu achei muito importante é o fato dele dizer que esse prazer, entre aspas, porque não é prazer da forma que nós conhecemos, então não faria nem sentido o uso do termo, que acontece no céu, ele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. E aí isso vai se relacionar com duas das coisas que ele falou, né? Primeiro, aliás, uma das coisas que vocês falaram e uma das coisas que ele falou. Primeiro, essa questão, né, do cristianismo ter sido rejeitado, né, pela filosofia e pela sabedoria da época. E ao mesmo tempo, nosso Senhor, ele alertou sobre isso, né, de que para os sábios isso vai ser uma loucura. Os sábios eles não vão conseguir entender e que a palavra de Deus veio para confundir a sabedoria humana. Mas, ao longo do tempo, a gente vê que com a teologia e com a elucidação do ensinamento da igreja, cada vez mais isso se tornou, por assim dizer, mais elevado, né? Então, hoje é muito difícil a pessoa conseguir entender isso, e a pessoa conseguir estudar e entender teologia. Mas a gente vê que é algo que é muito elevado, principalmente quando a gente pensa nessa questão do céu. Porque uma das coisas que o C.S. Lewis fala é o seguinte, existem então prazeres que nós não estamos preparados para experimentar. E a vida espiritual e o próprio entendimento do ensinamento e da teologia se parece com isso. Porque o exemplo que ele vai dar é de uma pessoa que tenta apreciar poemas, né? Aí a pessoa... existem poemas gregos que são muito bonitos, mas para isso a pessoa tem que aprender grego.
Mas aprender grego é um processo muito custoso, demora, você tem que ter diligência, você tem que ter sacrifício, tem que ter abnegação. Mas, se você conseguir passar por tudo isso, você vai conseguir, primeiro, compreender que é possível existir prazer em ler aquilo, em ler aquele poema, porque antes de você passar por isso, você nem sequer entende isso, você nem sequer entende que é possível ter esse prazer. Então você começa a estudar e você começa a gastar seu tempo, investir seu tempo naquilo, e você percebe que é possível. E se você continuar mais em frente ainda, você talvez um dia consiga experimentar aquele prazer. Então, de certa forma, tem pessoas que sequer vão entender isso. Vão entender a recompensa, né, que Deus tem guardado para o ser humano, porque não vai ser nada parecido com a vida material que nós estamos acostumados. E aí essa questão, porque não é que nós devemos focar na recompensa, né, que é muito o que ele fala, né? Porque focar na recompensa em si é como se você estivesse sendo um mercenário. Mas o fato de você ter a vida espiritual em si mesma e você conseguir contemplar já é uma recompensa em si. Então, a recompensa está dentro do próprio desejo, né? Acho que ele fala aí. O que nós devemos focar não é na recompensa em si mesma, mas você deve contemplar ela, você deve ser capaz de contemplar a recompensa e o céu. Mas sim na santidade e na vida espiritual, né? Que isso já em si já é uma recompensa. E aí depois ele vai trabalhar melhor nisso. Que entra também naquela questão que você falou, que é a primeira coisa que ele fala, né, no capítulo, que é a questão da abnegação versus o amor. A abnegação sendo algo negativo, que é geralmente dito pelas pessoas mais modernas, mas que os antigos entendiam como sendo amor. Justamente porque eles tinham uma compreensão do que é amor muito mais profunda e complexa do que o que nós temos hoje. Né? Porque o amor, quando você fala amor, a pessoa não tem mais essa ideia contemplativa e espiritual em mente. Ela tem uma ideia mais carnal de amor. Ela tem uma ideia mais material. E essa é a questão. De recompensa também. Sim. De alguma forma. E aí ele até faz uma pergunta, né? Ele fala assim, eu acho que o meu livro tinha meio espaço, né? Então não dá pra relacionar não. Mas ele fala assim, há alguma razão para supor que a realidade ofereça algo para fazer? Justamente pegando essa ideia, né, de que as pessoas buscam essa satisfação na Terra, justamente por ser difícil, né, enxergar o céu aí como algo atrativo mesmo, né, justamente por causa daquilo tudo que a gente falou. Cara, é basicamente isso que eu tirei assim, e que eu entendi de todo o capítulo. E é isso, eu cheguei o capítulo todo com essa ideia de abnegação, de amor, que ele fala nessa contraposição, e essa questão do desejar em si, né? Então, acho que é isso que eu tinha que falar. Gabriel, perguntando do ponto de vista de alguém que não leu ainda. Não, de boa, pode falar. Como você relaciona o nome do capítulo com o conteúdo dele? Esse nome me deixou muito curioso, o peso da glória. Sim. No capítulo C, o título... Olha, é o mesmo título, eu vou tentar responder a pergunta do Lucas. E tem outra coisa que eu queria falar também, mas antes disso, só queria fazer uma crítica aqui. Se vocês ainda não compraram o livro, não comprem dessa editora Vida, que foi a editora que eu comprei aqui, que eu achei a tradução muito ruim. Ela é muito ruim. Primeiro que dá, tipo assim, quando eu comecei a ler, eu já vi que estava muito diferente da tradução, tipo, do estilo do texto do C.S. Lewis que eu li no Cristianismo Puro e Simples. Eu já achei estranho. Aí quando chegou no final, chegou no final do capítulo, tipo
Tipo assim, eu fiquei abismado, velho, porque ela literalmente pegou um termo que o C.S. Lewis usou e, tipo, mudou por outra palavra totalmente diferente, com um significado diferente. E ela escreveu assim, a mulher que traduziu, ela escreveu assim no rodapé. Eu resolvi mudar essa palavra aqui para ficar mais fácil para a tradição protestante brasileira. Tipo assim, velho, duas coisas. Primeiro, você tá chamando quem é evangélico de burro. Tipo assim, não, você não vai conseguir entender isso aqui, então eu vou colocar uma outra palavra aqui que não tem nada a ver com que... Porque assim, a palavra que ela colocou foi elementos da Sagrada Ceia, né? Não, elementos... Peraí. Elementos sagrados da Ceia do Senhor. E o que o C.S. Lewis tinha escrevido é sacramento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, provavelmente tem coisa aqui que eu li que eu entendi errado porque ela mudou a palavra. E, tipo, a segunda coisa é assim, pô, você vai fazer uma tradução, velho, traduz literal, se você acha que a pessoa não vai entender, adiciona uma nota de rodapé. Sim. Pô, aí, tipo assim, velho, eu tô pensando até em, não sei, talvez pegar um PDF que tem o texto original ou uma outra tradução, porque tem algumas coisas aqui que eu acho que é meio esquisito, tá no... Sim. Eu também, tipo assim, por isso que eu peguei aquela... Eu até acho que é a menos pior das que eu vi, né? Eu peguei aquela sua também, não gostei. Justamente por isso que eu peguei umas 3 ou 4 edições que eu achei. E tive que ler, tipo assim, sei lá, eu fiquei alternando, sabe? Porque eu também achei bem ruim. E é muito diferente. Quando você percebe o cristianismo por você vê que é totalmente diferente o jeito. Você parece nem o C.S. Lewis, na verdade, falando. Exato, estranho, tá muito estranho algumas coisas, velho. Sim. Nessa parte aí eu não sabe. Não, tipo assim, velho, se você, por exemplo, aqui, sacramento, se você acha que a pessoa que tá lendo não vai entender o que é, porra, escreve num rodapé, ué. É uma coisa simples. Aí a pessoa vai e coloca um elemento super vago e, tipo, nem significa a mesma coisa. Que é, tipo, elementos sagrados da ceia. Tipo assim, não tem nada a ver, velho, uma coisa com a outra. E tem outras coisas ali também que eu não saí marcando porque eu tive que ler um pouco mais rápido. Essa semana eu tô mais apertado. Mas eu percebi antes de chegar nessa parte. Eu já ia dar uma olhada nisso, aí quando chegou no final aqui eu olhei. Ah, tá. Entendi. Mas aí, respondendo a pergunta do Lucas, que eu voltei, tipo assim, o que ele fala, peso da glória, é o seguinte. Uma das coisas que ele vai discutir lá no finalzinho do capítulo é a ideia de glória. E aí tipo assim, ele vai discutir que existem dois princípios, duas coisas que vêm à mente quando se fala de glória. Uma delas é meio que a sensação de agradar o Criador, e a outra é você, tipo, se vestir de luminosidade. Assim, como se você se tornasse um ser de luz. E aí, essa sensação de agradar o Criador é como se fosse um sentimento muito primitivo, por exemplo, que animais têm, ou que as crianças têm quando elas agradam os pais e os professores, mas que para a pessoa que é adulta pode parecer uma coisa meio infantil. Só que é aquilo que Nosso Senhor falava, né? Pô, aquele que não for como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Então é exatamente isso. Essa sensação de agradar o Criador é meio que um êxtase, é meio que tipo, a glória para o qual nós estamos preparados e para o qual nós fomos criados e aquilo que a gente almeja. E ao mesmo tempo, o contrário disso, que é ser rejeitado por Deus, né? Igual quando Jesus fala, né? Não, vai ter pessoas que vão chegar lá diante de Deus e ele vai dizer, não, eu nunca te conheci, se aparte de mim. E aí isso vai ser tipo a pior condenação possível. Então o peso da glória é meio que esse peso que você tem de agradar a Deus, né? Tipo assim, de você fazer aquilo para o qual você foi criado, entendeu? E aí meio que você tem esse peso. Mas eu acho. Você tem falar, né? Não, só falar mais uma coisa. Isso tipo assim, em relação a alguma das coisas que eu vi recentemente,
que tem um pedagogo, o nome dele é João Malheiro, não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele faz parte do Brasil Paralelo, e ele criou um modelo de escola que está sendo adotado bem aos poucos aqui no Brasil, que é um modelo de escola muito diferente das do MEC aí e tal, que ele é uma escola baseada nas virtudes. Tipo assim, é baseada em aquisição de virtudes, e a ideia é fornecer formação humana e também espiritual e religiosa para o aluno. Então o aluno ele sai da escola não tipo preparado para passar no vestibular, mas assim, sabendo o seu lugar no mundo e sabendo o que ele quer. Entendeu? É uma escola que busca a principal ideia da escola é trabalhar as virtudes. E aí eles buscam assim, trabalhar uma virtude todo mês. Basicamente. É uma ideia muito legal. A escola dele, que ele começou lá no Rio de Janeiro, chama Porto alguma coisa. Mas aí já tem várias outras escolas em outros estados que pegaram o mesmo modelo dele, sob a supervisão dele, que também começaram, né? Já estão sendo criadas. Aqui em Belo Horizonte tem uma que é o Alta Vista, né? Foi fundada faz pouco tempo. E aí o que acontece? Esse cara veio aqui dar uma palestra pra gente. Quem quiser seguir o Instagram dele lá, é bem interessante, fala bastante sobre educação de filhos e tal. E uma das coisas que ele falou, que foi muito interessante, é isso. Que é assim, a coisa para ele que deixa ele mais feliz, e dá pra você ver que ele é um cara assim, radiante, o cara é realmente alegre mesmo, velho, é incrível. É tipo assim, fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Entendeu? Porque ele, tipo assim, ele busca. Ele não tinha ideia de que ele ia fazer isso, de que ele seria diretor da escola, pedagogo, nem nada. Tanto que ele entrou nisso depois de velho. Mas, tipo assim, ele viu que isso era a vontade de Deus. Ele viu que, tipo, Deus fez ele pra fazer exatamente isso. E, tipo, ele ficou. A felicidade dele é essa, sabe? É uma coisa muito incrível. Não sei se vocês já viram a teoria das 12 personalidades, do Olavo de Carvalho. Mas, assim, esse cara é o cara que eu vi que mais chegou próximo da 12ª camada. Tipo assim, se ele não chegou, eu não sei, mas é o cara que eu vi, assim, presencialmente que mais chegou perto. E aí é sobre isso. É tipo assim, você conseguir meio que fazer esse plano de Deus, sabe? Você falou como é que é? Dessas o quê? Não entendi. Você falou que foi o cara que chegou mais perto, eu não vi. É o cara que chegou mais, que tipo assim, que eu vi, que eu presenciei, que parece que chegou mais perto da 12ª camada. Se ele já não tiver chegado, que é tipo a última camada. Sim, porque assim, velho, o cara ele tem uma vida espiritual e ao mesmo tempo uma realização como ser humano, e ele tipo assim, ele irradia isso de uma forma que eu nunca vi. Não entendi. Não. Você também tá escutando, não, Lucas? De uma forma. Agora eu voltei a ouvir. Agora voltou, de uma forma. Tipo assim, eu falei que ele foi o cara que mais próximo, tipo assim, que eu presenciei, que mais próximo chegou da 12ª camada, porque o cara tem tanto uma vida espiritual e uma realização profissional, uma realização de vida e um projeto que ele criou do nada e que eu nunca vi. Tipo assim, ele irradia isso. Dá pra ver que ele não só encontrou seu lugar no mundo, como ele criou um projeto que ajuda outras pessoas, que busca resolver um problema, e ao mesmo tempo ele faz tudo isso diante de Deus. Tipo assim, ele tá fazendo isso porque ele acredita que isso é o que Deus pediu dele, sabe? Sim. Isso é bem bacana, cara, porque eu acho que principalmente esse trabalho dele, acho que é essencial, sabe? Muito importante, porque, quer ou não, tem coisas que são inevitáveis na vida. E eu acho que uma delas é de que, quando um ser humano já está formado, sei lá, de jovem para adulto, né? Já está basicamente formado, é difícil você mudar, né, a cabeça dele. Então acho que é bem bacana esse modelo que ele criou, porque eu acho que vai fazer muita diferença, assim, nas pessoas, de fato, porque hoje, né, quando você pega... É basicamente, por exemplo, que eu gosto de relacionar o Lula
faz com as faculdades, por exemplo, sabe? Ele começa a mexer na cabeça das pessoas que estão em formação ali, sabe? E as pessoas definem ele com, tipo assim, dentes e unhas, né? Justamente, enfim, ele mexe mesmo com essa cultura. Então, é muito importante essa formação das pessoas. E ele criar um modelo de escola que foca nisso é muito bacana, sério mesmo. Muito da hora. E o que você falou, sabe? Alguma coisa de plano de Deus e tal, relacionando mais ou menos com o livro, eu não entendi muito. Assim, qual a relação com o livro que você falou? É porque, tipo assim, o que ele entende pelo peso da glória é meio que essa obrigação que nós temos, fazer aquilo que Deus... de fazer o plano de Deus, tipo, de agradar o Criador. Entendeu? Entendi. Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu achei um pouco... Você estranho, você assim, por exemplo, falar, né, essa questão de... na verdade não é estranho, quero que você me responda até. Essa questão de abnegação, obviamente que ele traz como errado, né? Que a abnegação no sentido das pessoas obedecerem, né, a lei de Deus, digamos assim, como um mero objetivo de ser salvo, né? Como se fosse uma recompensa. E aí a pessoa, para ela fazer o certo, digamos assim, ela teria que fazer a vontade de Deus por amor, para agradar a ele, tipo isso, não para necessariamente ser salvo e tal. Me fala aí a percepção de errado, que é a questão da abnegação, essa relação. Ah, sim, tem a ver com os termos, né? Porque a abnegação é um termo negativo, porque dá a ideia de que você tem que sacrificar alguma coisa, você vai deixar de ter algo por algum motivo, né? Já o amor, ele é uma coisa positiva. Só que o que acontece? Os antigos, eles entendiam já, assim, de antemão, que o amor, ele é um sacrifício. O amor em si mesmo, ele é um sacrifício. Tanto que a própria ideia de Jesus e da ação salvífica de Cristo como sendo o sumo amor é exatamente isso. É justamente porque ele fez o sumo sacrifício. Ele se sacrificou. Ele que é Deus, ele foi e sacrificou. Isso é o ato máximo de amor que pode existir. Da mesma forma, por exemplo, por que você tem certeza que a sua mãe te ama? A maioria das pessoas tem certeza disso. Porque a mãe se sacrificou. Ela carregou a gente por 9 meses, amamentou, trabalhou, sentiu as dores do parto. Então isso é uma coisa que vem muito fácil se você contemplar isso, e que hoje isso se perdeu, porque hoje a ideia de amor que é propagada na sociedade, na mídia e tal, é um amor assim, etéreo, carnal, de curto prazo e hedonista. Né? Então amor você tá com a sua namorada e você beijar ela e você fazer sexo e não sei o que, entendeu? Isso é a ideia de amor que se tem hoje, ao passo que os outros tipos de amor, né, esse amor mais contemplativo, espiritual, o amor divino, ou até mesmo o amor materno, ele vem sendo pervertido. Então, teve que se criar um outro termo para as pessoas entenderem. Não, é abnegação. Porque se você falar simplesmente amor, as pessoas não entendem. E quando você troca o termo, essa troca que foi feita está errada, porque abnegação já tem uma conotação negativa. E não deveria ser assim. Entendeu? É igual, tipo assim, a gente vê, por exemplo, os movimentos políticos, eles fazem isso ativamente. Né? Lógico que isso aqui foi um processo meio passivo, né? Mas eles fazem isso ativamente. Por exemplo, um cara não vai usar um cara que defende aborto, não vai usar o termo aborto, porque é um termo que tem uma conotação negativa. Ele vai usar um eufemismo. Ah, não, que é direito sexual e reprodutivo. Ah, mas é uma interrupção da gravidez. Sei lá, isso é uma estratégia que está certo. Sim. É uma estratégia que eu entendi. É uma estratégia que dá certo. Ah, tá. Entendi. Então seria, tipo assim, os dois se tratam. O primeiro, o amor, seria um sacrifício meio que sem querer nada em troca, tipo isso, por amor mesmo. E o outro não, é querendo ganhar algo. A diferença é essa? Não, os dois são a mesma coisa. É o mesmo conceito, só que termos diferentes. Ah, tá. O mesmo conceito, só que o quê? Só que são termos diferentes, são palavras diferentes.
Entendeu? Não, então, pelo fato de ser palavras diferentes, elas têm um sentido. Como é que é? Não sinônimos. Elas têm sentidos diferentes. Não. Tipo, aqui no livro ele tá falando no mesmo sentido. Não, entendeu? sim, mas assim, tem uma diferença. Entendeu? Não, a conotação é diferente. Tipo assim, a conotação de um é negativo quando você fala. Tipo assim, quando a pessoa fala aborto, interrupção da gravidez, ela tá querendo dizer a mesma coisa. Só que um tem uma conotação diferente do outro. É isso que ele tá falando. Só que quando você fala amor, hoje, a pessoa não vai entender o conceito que você tá referindo. Entendeu? Sim, sim. Se você falar nesse sentido aqui, né? O amor. Eu acho que eu entendi, mas eu acho que tá um pouquinho confuso. Não sei que eu criei uma imagem. Você entendeu, Lucas? O Lucas tá mutado. E eu não entendi nada que o Carabina falou. Você entendeu, Lucas? Eu acho que não, porque eu tava mudando de posição aqui. Oi? Eu li só as 3 primeiras páginas, mas eu acho que eu entendi. Não, mas você entendeu essa questão de amor e gravidez? Você entendeu? Acho que sim, na primeira página ele já deixa meio mais claro, assim. Eu acho que é uma diferença não só de conotação, mas de ênfase. Tipo, você pode usar 2 palavras para significar o mesmo conceito, só que, digamos assim, elas vão significar de uma forma diferente. Uma vai focar mais num aspecto da palavra e a outra vai focar mais no aspecto de outro. Vamos supor, tipo, você pode me chamar de Lucas Nascimento ou você pode me chamar de Lucas Bragança. O conceito ou a pessoa, Lucas, é a mesma. Só que quando você diz Bragança, você está lembrando do meu avô, do meu pai, pai do meu pai. Quando você diz Lucas Matias, você está lembrando do pai da minha mãe. Então é o mesmo conceito, mas da forma como você enuncia ele, você acaba lembrando mais de uma parte dele, vamos supor assim. Sim, o exemplo que o Sábio deu foi perfeito lá. Acho que deu pra ficar mais claro na minha cabeça com esse exemplo. Aqui, mas eu vou precisar sair. Bom que o Gabriel pelo menos conseguiu finalizar o que ele resumiu e eu vou. Sim. Semana que vem vai dar tudo certo, eu vou ler tudo direitinho, a gente comenta mais. Fechou. Aí, semana que vem, se quiser comentar, a gente fala. E só uma coisa, eu queria pedir opinião. Pode desligar a gravação. Tá, peraí que eu vou desligar.